traz agora para você o Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, o IPEA, realizou um encontro para debater ideias e também propostas para o Plano Nacional da Habitação de 2040, que está sendo desenvolvido pelo Ministério das Cidades. Especialistas e autoridades discutiram as estratégias e também os mecanismos para enfrentar o déficit habitacional que atinge milhões de brasileiros, principalmente as famílias de baixa renda. A pesquisadora do IPEA, Ruth Imanish, conversa com a gente agora justamente para falar o que foi detalhado e também o que foi discutido nesse encontro. Oi, Ruth, uma boa tarde para você. Seja bem-vinda ao TJ. Boa tarde, Rayana. Boa tarde, Eduardo. Obrigada pelo convite. Ruth, Estamos aqui para conversar sobre esse tema tão importante. Sim, já aproveito, para te perguntar sobre quais são os principais desafios habitacionais do Brasil nos dias de hoje. Então, Rayana, como você disse, o principal desafio é prover moradia digna para a população mais pobre, A gente sabe que 74% do déficit habitacional atinge as famílias de mais baixa renda, que são aquelas famílias que estão na faixa 1 da Casa Minha Vida, até cerca de R$2.000 de renda bruta. E essas famílias se encontram em condições diversas, e com distribuição diversa também no país. Uma das causas maiores é o ônus excessivo com aluguel, que é a pessoa que gasta mais do que 30% da renda com aluguel, e aí está correndo risco ou de ter que parar de realizar gastos necessários para a vida na cidade, ou também pode correr o risco de despejo, principalmente as famílias de baixa renda. O segundo item é a habitação precária, que aí se reúne tanto habitações rústicas, que você encontra em muitas cidades ainda no interior, principalmente nas regiões norte e nordeste, mas não só aí. E também um outro componente que é a coabitação, que são as famílias, os membros das famílias que pretendem montar um outro domicílio. Então, esse grupo todo forma cerca de 6 milhões de domicílios, sendo que 74% é de baixa renda. Além disso, você tem a questão das inadequações habitacionais. O que é isso? Quer dizer, a pessoa pode até estar numa casa, numa habitação que não tem nenhum desses problemas, mas ela não tem acesso a aqueles serviços que são básicos, de infraestrutura, principalmente a infraestrutura de água, ainda é muito deficiente no país. A gente tem, inclusive, algumas regiões que têm questões que não são políticas sociais, mas são até ambientais, como, por exemplo, o semiárido, tem uma questão de abastecimento de água estrutural e precisa de políticas específicas. E a gente tem também, além disso, problemas relacionados ao sítio urbano, que os dados do déficit não pegam, que é, por exemplo, a questão das favelas, comunidades urbanas e também das habitações em áreas de risco, risco de deslizamento, de inundação, que são problemas não necessariamente relacionados à casa, mas ao sítio urbano onde ela se situa. Ruth, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Você citou aí, respondendo a essa primeira pergunta, sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que foi um dos focos do encontro, Há muitos obstáculos para a expansão desse programa, indo no sentido de tentar reduzir esse déficit habitacional no Brasil? Sim, Eduardo, a gente, apesar de ser um programa com muito sucesso, que já tem cerca de 15 anos de vida, e a gente sabe que no Brasil é difícil a gente conseguir estabelecer programas com continuidade, então ele tem muitos méritos, mas a gente tem, por exemplo, uma questão que já está muito clara, que é de redução dos recursos orçamentários para o Minha Casa Minha Vida, que é financiado, que é totalmente subsidiado, que é esse que consegue atingir as famílias de muito baixa renda, No faixa 1 você tem até R$2.800, mas tem famílias ali dentro que ou não tem renda, ou a renda é até um salário mínimo, E essas pessoas não conseguem acessar um financiamento
imobiliário. Então, Minha Casa Minha Vida, financiado com o AGU, é muito importante para as famílias de baixa renda. E a gente viu uma queda nos recursos que foram destinados a esses programas, principalmente entre 2015 e 2018, esse programa praticamente foi paralisado, não foram destinados recursos do AGU. Só agora, a partir de 23, de 24, é que foi retomada a contratação, mas ainda com um volume de recursos baixo. Então, a gente acha que é preciso compreender que esses gastos, né, com a habitação social, eles são tão importantes quanto aqueles de saúde e educação. A gente tem que ver esses gastos públicos mais como investimentos sociais do que como naquela ótica do gasto público, né, do déficit público. Não, é um investimento social que vai melhorar a vida das famílias e vai melhorar certamente até a economia brasileira, porque as pessoas vão ter um subsídio para a habitação e vão poder usar a sua renda, a pouca renda que tem, até para outras atividades que podem impulsionar até a economia, né? E outra questão importante do Minha Casa Minha Vida é a necessidade de maior empenho das prefeituras para oferecer terrenos, buscar terrenos bem localizados para esses empreendimentos, às vezes até ceder terrenos, né, públicos para localização e construção de empreendimentos para as famílias de baixa renda. Ruth, quero agradecer você pela participação, de estar aqui no TJ, nos ajudando a entender esse encontro também e a importância, né, de toda essa questão habitacional aqui para o nosso país. Obrigada pela participação. Um bom fim de semana para você. Obrigada, Rayana, Eduardo. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você. Já está convidado a voltar aqui nos nossos programas, seja no TJ, no Aparecido Debate, porque é um assunto que interessa a toda a população. Muito obrigado pela presença.